Se o ambiente ficar misto, tiver base do EDOM fora, né, digamos assim, a base do EDOM, que é a DB Env1 e a SBO underline tax1, e também tabelas que dentro da base do SAP, você vai ter ali um cenário misto e o sistema certamente vai se perder no sentido de armazenar os dados. Você vai ter uma inconsistência aí. Tá? Então é questão de definição, de escopo, questão de infraestrutura, né? Se você não marcar esse parâmetro, o Edum vai criar a base dele e as tabelas e procedures dentro dessa base. Tá? Depois que colocar o usuário e senha aqui do banco de dados, será solicitada a licença. Isso é para quem for inicializar ali a primeira vez, né? E a licença, você vai usar o registro online, vai informar o CNPJ e o ambiente, né? Antes de fazer o registro online, tem que abrir o chamado no portal da Invent, solicitando ali a licença, né? Vai informar ali os CNPJs que vão usar, independente se é homologação ou produção, tá? Porque o pessoal faz ali um cadastramento antes, né? E aí você já fica liberado. Então, só dando uma dica aqui com relação a isso, para na hora de registrar você falar que não tem registro, que não tem autorização, ou que não foi encontrado nenhum cadastro desse cliente. Bom, então, com relação à inicialização básica do EDOM, seria isso, né? Questão do banco de dados, usuário e senha e a licença, né? E depois, beleza, Cabral, eu coloquei aqui a licença, todo o EDOM está online. Por onde eu começo, né? Então, assim como na nota eletrônica, eu vou também partir do zero aqui. Mas, na teoria, para quem instalou a nota eletrônica, conseguiu emitir nota e em um segundo momento vai colocar o TaxOne DFE, boa parte da configuração realizada no NFE será reaproveitada no TaxOne DFE, né? Um exemplo é o cadastro de entidades, né? Na NFE eu fiz esse cadastro aqui, na verdade eu só atualizei alguns campos, já estava pronto, mas ele já me traz aqui a entidade. Então, para quem não tem, está instalando esse EDOM pela primeira vez e único, né? Tem que fazer o cadastro da entidade primeiro. Então, instalei o EDOM, licenciei, né? Defini ali onde vai criar as tabelas dele. O próximo passo é cadastrar a entidade, né? Lembrando que se o ambiente SAP for multifilial, né? Não necessariamente todas as filiais vão usar o EDOM, mas as que forem usar o EDOM, para cada filial da SAP deve haver uma entidade, né? A minha base não mas eu vou editar essa entidade aqui para dar um exemplo. O EDOM, naturalmente, ele não usa o cadastro de filiais do SAP, né? E nem o cadastro da empresa mesmo do SAP. Então, a representação fiscal, ela vem por meio da entidade. Então, eu vou colocar razão social, dados básicos, como CNPJ, inscrição, estadual, municipal, telefone, né, e DDD. Se for um ambiente, se eu definir o uso do banco de dados para poder salvar as tabelas do EDOM e as procedures, ele já vai me trazer fixado aqui o banco de dados. Se eu não marquei o parâmetro do usuário banco de dados, que é esse aqui, se eu não marcar, ele vai criar as tabelas fora, né, na base do EDOM, e aí esse campo banco de dados aqui, ele vai ficar disponível. Na verdade, vai vir branco, né? E você vai obrigatoriamente ter que selecionar um banco de dados do ambiente, né? Então, e se esse banco de dados for multifilial, obrigatoriamente deve-se escolher aqui a filial que essa entidade vai representar, tá? Então, assim, muito cuidado para não ter, para não deixar sem a filial e não colocar duplicidade, tipo duas entidades apontando para a mesma filial,
porque aí você vai ter uma redundância nos cadastros e o sistema ele não sabe qual entidade ou qual recurso ele vai atuar, né, propriamente dito. Isso tanto na INFE como qualquer dom da suíte fiscal, né? E a suíte fiscal é composta pela INFE, pelo DFE, pelo REINF, pelo próprio TEX-1, as partes de emissão de obrigações acessórias, né, o GNRE, enfim, toda a suíte fiscal depende da entidade. Então, se você criou a entidade para um EDOM no passado, por exemplo, a NFE, ela será útil, será reutilizada no Taxon DFE e demais EDONs, né? E à medida que você vai usando os mais EDONs da suíte fiscal, você só vai refinando o cadastro. Então, no vídeo da NFE, eu citei o que realmente precisa, o mínimo que é preciso para usar o NFE, né? Então, eu vou pegar esse mínimo da NFE e vou acrescentar mais algumas coisas aqui para ficar o mínimo do DFE, né? Ainda haverá parâmetros que eu nem vou citar, por exemplo, aqui nessas abas, que não tem relevância para o DFE, né? Tem relevância para o fiscal, para o GNRE, para o REINF, mas não tem ali uma relevância para o DFE. Então, feito aqui o cadastro básico, que é apontar o banco de dados, definir a multifilial, né? Lembrando que não, quando a base não é multifilial, o campo aqui fica bloqueado, né? Dados fiscais, né? O próximo passo é o endereço, preencher com todo o endereço, né? No caso completo. O DFE, como ele não vai mandar nada para a Cefaz, não terá críticas nesse sentido. Então, assim, se o endereço ficar incompleto, vai ficar errado em virtude de outras demandas, mas para o DFE em si não seria um problema. Tá? Então, depois que preencher o endereço, você vai preencher aqui a aba Imposto. Né? Você vai clicar, se não tiver preenchido, né? Você vai clicar em listar padrões. A listagem padrão, ela traz aqui já boa parte dos impostos, né? Salvo aqui o imposto de importação, esse aqui eu adicionei manualmente no vídeo anterior, mas poderia adicionar inclusive um outro imposto aqui, não tem problema, que faz parte da categoria do cliente, que ele usa no dia a dia, né? Por exemplo, aqui vamos colocar sei lá, o PIS-ST, o COFINS-ST. E depois dos impostos, vem o certificado, tá? Aqui você vai apontar o certificado, no caso aqui o A1, ou você pode pegar o certificado já instalado no usuário corrente ou na máquina. Né? Então, esse usuário, eu prefiro instalar do arquivo. Então, você pega o arquivo, salva numa pasta. Você vai indicar para o Edom onde é que está esse arquivo A1, por exemplo, certificado A1, com a extensão PFX, CRT, SER. E você coloca a senha, clica no botão validar a senha e depois em salvar ou atualizar. Tá? Venceu o certificado, remove, seleciona ali a linha, remove e coloca o novo. Né? Não deixem 2 certificados ou mais aqui, porque pode dar problema. O Edom certamente ele pode pegar o certificado vencido de alguma forma. Então depende da ordem que está aqui, ele pode pegar o vencido. Então, e aí, certificado vencido, por exemplo, ele não vai te impedir a importação de XML, caso você já tenha o XML. Mas você não terá condições de conectar com o servidor de DFE da Cefaz para poder buscar as notas. Né? Então, tomar cuidado com relação a isso, com o vencimento. Né? O vencimento ele é possível de ver aqui na aba data de expiração e você pode também exportar o arquivo, uma eventual necessidade, exportar para usar em outro ambiente. Então, esses são os parâmetros do cadastro de entidade fundamentais para o funcionamento do Taxon DFE, que é a aba geral, a endereço, a impostos e a certificado. Né? E da aba parâmetros, não tem, assim, tem alguns processos aqui que
que dependendo do cliente, não necessariamente do DFE, mas que dependendo do cliente, você pode considerar a despesa adicional como o IPI da nota, ou o ST como uma despesa adicional. Mas esse não necessariamente é do DFE, isso aí já é uma regra que o Tax One entende quando realizada no SAP, quando há essa definição no SAP. Né? Então, mas isso aí vai depender da regra SAP do cliente, não necessariamente do DFE. Então, não tem nenhum parâmetro de extrema relevância. Aqui, só alguns podem ser habilitados dependendo do negócio. Bom, eu vou atualizar para salvar. Bom, eu criei entidade. Tá tudo certo, ok. Qual é o próximo passo? Eu vim aqui criar campos, né? Lembrando que quando o consultor ou usuário, TI, fez isso, ele tem que ter ciência de que o usuário que está logado, ele pode criar campos. Então, porque o Edom, ele não usa esse usuário que está aqui para essa finalidade, tá? Antigamente, sim, a gente usava, né? A gente fazia uma conexão à parte na DI API, independente do usuário logado, né? Só que demorava, nem sempre esse recurso conseguia conectar na DI em virtude de configuração de DI API, e, enfim, questão de licença, porque já tinha o usuário logado, né, o manager logado em outras duas máquinas, enfim. Então, criei entidade, eu clico no botão criar campos. Para quem usa o ambiente HANA, esse procedimento demora horas, então recomendo fazer depois do expediente, ou uma base que não tenha ninguém conectado, que não vai atrapalhar. Então, e no SQL costuma ser mais rápido. Tá? Então, clica aqui no botão criar campos, aguarda um tempo. Tá? Lembrando, uma curiosidade, mas lembrando que se você criou campos quando instalou a NFE, né? No caso, instalei no vídeo anterior, instalei NFE e tal, fiz o mesmo processo aqui, cadastrei a entidade, e logo hoje eu vou instalar o DFE. Então não haveria necessidade de criar campos novamente, porque o Tax One NFE, quando você acessou esse recurso aqui e criou campos, ele criou campos para toda a suíte fiscal, não só os dele, mas ele criou os campos do Tax, do DFE, do REINF não, alguns do GNRE. Então ele já criou os campos triviais dos addons da suíte fiscal, né? Aí alguns outros addons criam campos pontuais, mas isso está explícito lá no menu. Então, assim, não necessariamente eu teria que criar campos de novo, né? Assim, aqui no segundo addon da Invent que eu estou usando, né? Mas, na dúvida, podem criar, que o addon ele vai checar os campos que já existem e criar só o que está faltando. Então, digamos que há uma diferença grande nas versões. Então, certamente, o Edom evoluiu, criou novos campos nesse período e recomenda-se, sim, que crie campos novamente. Tá? Especialmente quando as versões são bem distantes da versão atual para a versão nova. Depois que cadastrou a entidade, criou os campos, o próximo passo é que no menu configuração, configurações gerais, né? O sistema ele não só importa notas de entrada, né? Embora boa parte da configuração, se não quase toda, é voltada para a nota de compra, né? Nota de entrada. Mas ele importa a nota de saída, né? Em alguns cenários que a gente recebeu de alguns clientes, nós configuramos o Edom para importar a nota de saída, ou seja, a própria venda, né? Seja em virtude de perda da base SAP, troca de sistema. Então, dá para fazer aqui. Tem algumas limitações, também depende da determinação, né? O Edom, ele não cria nada, no sentido assim, o Edom cadastra item, não. Ele cadastra parceiro, também não. Ele não tem esse papel. Ele pode ser que tenha no futuro, mas hoje ele não tem esse papel, né? Ele só usa o que foi cadastrado. Ele não necessariamente, ele pode atualizar, mas ele não pode criar. Beleza, então você vai definir aqui, quando for a nota de saída, em relação ao XML,
ele vai procurar